Vamos agora ao 23º episódio das Dicas Litúrgicas. Hoje eu gostaria de falar dos piores erros e abusos que eu já presenciei assim, já vi nos vídeos, nem sei se são verdadeiramente padres, tá? Mas parece que sim, que são cometidos. O primeiro abuso, o pior de todos, é a pretensa substituição da matéria e da forma do sacramento por uma coisa que o padre inventa na sua cabeça, o que torna o sacramento não ilícito, inválido. Se na Eucaristia o padre substitui o pão por uma outra coisa, por pipoca, por biscoito, por carne, por quem quer que seja, a Igreja preserva muito isso pela fidelidade a Cristo, que instituiu os sacramentos. E por isso a Igreja guarda uma fidelidade muito grande. Os sacramentos não são nem propriedade nem da Igreja, nem do padre, claro, muito menos do padre, né? Então precisa ter muito cuidado com isso. Então a substituição, seja das palavras, tem que ser as palavras exatas, seja da matéria do sacramento, isso torna o sacramento inválido. Observem, inválido. Houve um caso famoso recentemente nos Estados Unidos, em que um desses diáconos permanentes, na verdade o caso é recente pela sua consequência, mas ele é antigo. Não foi um padre, foi um diácono. Agora não sei se foi permanente ou se foi um diácono transitório. Ele batizou muitas pessoas com a seguinte fórmula sacramental. Jogou água normalmente, mas disse assim: nós te batizamos em nome do Pai e do Filho. E até acrescentou mais algumas coisas que eu não sei. Eu só sei, com certeza, que ele substituiu o eu. O eu te batizo por nós te batizamos. Aí descobriram isso, mandaram uma carta, agora no pontificado do Papa Francisco. Mandaram uma carta para o dicastério romano do culto divino, perguntando se aquele batismo tinha sido válido naquela época. Responderam que não. Todos aqueles que foram batizados desta forma tiveram que ser batizados. E não é novamente, não. Declarou que o batismo não era válido e, portanto, não foram batizados. E, curiosamente, teve um daqueles que tinham pretensamente sido batizados nesta fórmula equivocada, que era um padre. E aí o que aconteceu? Ele teve que ser batizado e receber novamente, ser ordenado novamente, porque todos os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, todos os sacramentos, diante de um batismo inválido, todos os sacramentos são inválidos também, são corrompidos na origem. Já pensaram que irresponsabilidade é daqueles que, por exemplo, celebram a Eucaristia de uma forma em que a matéria ou a forma não são respeitadas e o sacramento é inválido. Porém, existe a Igreja, no caso da Eucaristia, que não atinge diretamente, como no caso do batismo, que tem um caráter individual, no caso da Eucaristia, que é uma assembleia litúrgica, a Igreja, obviamente, reafirma que o sacramento foi inválido e que aquele ministro é inválido porque ele fez uma celebração, é inválida a celebração que ele fez. Porém, os fiéis que comungaram pela fé da Igreja, comungaram o corpo e o sangue do Senhor. Curioso isso, né? Na teologia litúrgica, tem esta expressão, Ecclesia supplet, ergo Deus supplet. A Igreja supre
a carência da validade dada por um ministro irresponsável. Obviamente, esse ministro tem que ser exonerado, tem que ser afastado do ministério, mas o povo não pode sofrer as consequências por causa disso. Isso costuma acontecer, por exemplo, quando uma pessoa, um ministro inválido, substitui por equívoco, por erro, um padre numa determinada paróquia, até durante o período de férias. O padre não verificou, a pessoa engana, e aí ele não é validamente ordenado, então todos os seus atos sacramentais serão inválidos. Porém, quando os atos sacramentais são da igreja, uma assembleia litúrgica não será punida por isso, né? Os outros erros são os erros que tornam a liturgia ridicularizada. Por exemplo, padre que se fantasia de palhaço, já vi acontecer isso, põe nariz de palhaço para fazer brincadeira em suposta missa de criança, padre que faz papel de apresentador de televisão e assim por diante, e outros erros. Padre que chega em corda bamba, né, andando, padre que faz teatrinho lá na frente, padre que usa vestes estranhas, coisas ridículas, que as pessoas acabam rindo ao invés... Enfim, o desespero para atrair pessoas, quando o ministro não tem competência suficiente para fazer uma celebração digna e sóbria, então ele apela para essas bobagens. Isso é uma atividade completamente equivocada. Pode até atrair um povo lá curioso, mas isso não vai criar comunidade cristã. Outras coisas, por exemplo, durante a elevação, põe gelo seco, como se a missa fosse um grande espetáculo de show de rock e assim por diante. Todas essas coisas, né? A liturgia, ela é rica em si mesma, ela é bela em si mesma, e somente desta forma, enquanto liturgia, é que ela é eficaz para nos aproximar de Cristo. Um grande abraço.